Olá! Começamos agora o 8º episódio do programa Conversando sobre Saúde Mental. Hoje nós teremos a participação especial do psicólogo Davi Araújo, que vai conversar conosco sobre família e saúde mental. É com você, Davi! Olá, eu sou Davi, sou psicólogo do IFMA, Campus Buriticupu, e nessa conversa sobre saúde mental, eu vou falar um pouco hoje sobre a família, né? Vou falar sobre a saúde mental e família, e pensar um pouco no papel da família na produção de saúde mental, né? Principalmente quando a gente fala de adolescentes, que é o nosso público que a gente trata prioritariamente, né? Ou de maneira mais comum dentro do Instituto Federal, né, dos institutos federais. Então, eu gostaria de pensar e partir da ideia de que a família, ela, como a gente já tem no senso comum, né, tem essa ideia da família como esse lugar de suporte, né, como esse lugar de apoio. E proponho falar de alguns aspectos que a gente precisa talvez ter um pouco mais de atenção e de cuidado para pensar e para medir a qualidade das relações que acontecem na família, né? Então a gente pode pensar que a família, cada evento ou cada tipo de relação que acontece na família, ela vai gerar algum registro, né, na memória da criança no primeiro momento, depois do adolescente e depois desse adulto, né, que vai se tornar. Todo evento e todo o ambiente familiar ele vai permanecer e perdurar na estrutura psíquica desse indivíduo, né? Na estrutura psicológica dessa pessoa. Então, daí a importância da gente pensar em vários aspectos e elementos que estão ligados à relação familiar, né? Para a gente ter o cuidado e ter atenção e não desprezar nenhum desses aspectos como fundamental na construção e na produção de saúde mental, né? Então, se a gente pensar que, como a gente sabe, né, o adolescente ele não se torna adulto naturalmente, né? Ele não se torna adulto num processo espontâneo, né? Ele precisa ser formado como adulto. Então, a maneira como ele futuramente vai pensar, inclusive, sobre si mesmo, né? A estrutura psicológica desse adulto, desse futuro adulto, ele está ligado a essa formação, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente não pode pensar o indivíduo isolado, né? A gente tem que pensar nas relações que se produzem, né? E quando a gente fala de pessoas que sofrem, né, psicologicamente, e a gente percebe a maneira como esses indivíduos se enxergam, né, as crenças e as ideias que eles têm sobre si mesmo, a gente tem que pensar que esse processo sempre se forma ou se forma em grande parte na família. Então, quando o adolescente muitas vezes chega ou tem alguma queixa em relação ao sofrimento psíquico, muitas vezes esse sofrimento ele está ligado às relações que se estabelecem na família, né? Muito mais do que as relações que esse adolescente vai construir com os amigos, né, ou fora do ambiente familiar. Mesmo que não essas queixas elas não estejam ligadas diretamente à família, mas a gente pode pensar que essa família pode ser um suporte, né? Então a gente não vai partir da ideia de culpar a família por problemas psicológicos, né? Mas a gente pode pensar na família como esse lugar estratégico e esse lugar de suporte, né? E cuidar das relações e pensar na maneira como essas relações estão sendo construídas na família, né? Então essa é a ideia, e eu vou trazer alguns aspectos assim gerais para a gente pensar na família, na produção, na relação da família, na produção de saúde mental, principalmente de adolescentes. Então a gente pode pensar em alguns fatores, em algumas questões que a gente pode observar na família, que podem ser questões ou situações de risco, inclusive, ou fatores de risco para um desenvolvimento saudável desses adolescentes, né? Então, alguns aspectos que a família pode observar têm a ver
com a forma como a família disciplina os filhos, né? E aí quando a gente fala em disciplina, a gente não está falando de algo que esteja ligado a autoritarismo, né? A gente tem que falar da disciplina como algo necessário e a imposição de regras e de limites como algo necessário, mas o modo como essa disciplina e esses limites são colocados podem ser pensados como questões que vão influenciar na formação, né? Na formação desse adolescente, na formação desse adulto, né? Desse futuro adulto. Então, se essa disciplina é uma disciplina mais baseada no autoritarismo, né? Ou no uso do castigo, a forma como esses limites, essas regras são colocadas, né? E a forma como esse adolescente vai absorvendo essas regras e esses limites são questões importantes para a gente pensar no desenvolvimento psicológico e social, né, de forma saudável desse adolescente, né? Então, um outro aspecto, depois eu posso falar um pouco, durante a fala eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas um outro aspecto também tem a ver com o clima, o ambiente familiar, né? A gente está falando aqui de fatores que vão ser fatores de risco ou fatores que vão ser positivos para esse adolescente, né? Uma desarmonia familiar, né? Uma família que é muito marcada pelo conflito, né? Uma família que é muito instável, que tem um ambiente que é de certa forma caótico e que tem esse conflito como forma de relacionamento, é um fator para a gente pensar que tem influência na formação desse adolescente, né? Então uma família que está muito tem conflitos, né, de maneira muito recorrente, né, e que não consegue lidar bem e resolver bem esses conflitos, né, uma vez que esses conflitos devem existir, mas a forma como eles são relacionados, ou como eles são solucionados e se eles são recorrentes, né, então se isso acontece de maneira contínua, rotineira, e se nesses conflitos existe a violência, né? Então as formas de violência, né? Porque violência não é conflito, né? Conflito é uma coisa que deve existir, mas quando surge em forma de violência, e nas várias formas de violência, né? Inclusive a violência psicológica, a gente precisa pensar nisso como um fator de risco, né? Como um fator que pode gerar algum tipo de sofrimento, né, a longo prazo ou até de forma imediata, né? Então, uma família que tem esse ambiente de muita desarmonia e de muito conflito tem que ser pensado como algo que é negativo, né? Se a gente for pensar em sujeitos saudáveis, né? Ou sujeitos que têm que consigam lidar bem com os outros, né? E consigam construir bons relacionamentos. O tipo de comunicação, né? Assim, qual o estilo de comunicação que existe dentro dessa família, né? Se essa comunicação ela é marcada ou ela não existe ou ela é insuficiente, e se ela é marcada por uma certa frieza, né? Porque o que se espera é que essa comunicação ela seja mais direta, né? Então de maneira mais aberta, mais clara e que ela tenha alguma carga emocional, né? Então que não seja uma comunicação fria, né? Então esses são aspectos para se pensar, né? Que tipo de comunicação, o estilo de comunicação que se cria dentro dessa família, principalmente quando a gente fala de responsáveis, né, dos pais e dos responsáveis pelo adolescente. Além disso, a construção de regras, né, eu falava da disciplina, mas retornando, e tem a ver com a questão da comunicação também, como que essas regras são construídas, né? Essas regras, elas são coerentes, ou seja, elas têm um sentido, né? Você precisa construir regras que façam sentido, não podem ser regras arbitrárias ou regras que tenham a ver com uma imposição que não faça muito sentido, né? Ou que não tenha uma razão de ser. Então é importante criar essas regras, né? E que essas regras sejam claras, né? E sejam flexíveis. Então
não são regras rígidas, não são leis, né, que se constroem em casa, mas que elas são flexíveis e que elas são percebidas e entendidas pelo adolescente como regras que fazem sentido e que devem dessa forma ser seguidas, né? Então essa disciplina e essa construção de regras, elas são fatores que vão ter muita importância para o desenvolvimento saudável do adolescente e para o aprendizado de formas saudáveis de relacionamento, né? Então, como que esses adolescentes vão absorver essas regras é algo que tem a ver com a forma como elas vão ser construídas e elas vão ser comunicadas e vão ser negociadas dentro desse espaço, né? Desse espaço familiar. E o adolescente, a partir daí, ele aprende a como lidar com regras também fora do ambiente familiar. Então, tudo de alguma maneira está ligado a esses aprendizados dentro do espaço familiar e precisam ser percebidos como coisas que precisam ser cuidadas, né? A gente precisa ter atenção. Quando a gente fala desses relacionamentos, né, na família e da qualidade desses relacionamentos, a gente pode trazer alguns outros aspectos para observar, né, de que tipo e de que maneira esse relacionamento acontece, principalmente quando a gente fala da relação com os adolescentes, né? A consideração, por exemplo, que os responsáveis, e aqui eu vou falar dos pais, mas podem ser os responsáveis de uma maneira geral, geralmente os pais, né, a consideração que esses pais têm pelos sentimentos dos adolescentes, então como que os sentimentos, o momento emocional, aquilo que o adolescente pensa, como que isso é considerado e é aceito nessa relação com os pais, né? Então esse é um outro aspecto para a gente medir a qualidade desse relacionamento. Então esse adolescente tem tido espaço, muitas vezes a gente sabe que é difícil ter esse diálogo mais aberto, mas o quanto que os pais conseguem considerar e conseguem lidar de maneira mais aberta com aquilo que os adolescentes sentem, né? Por mais que às vezes seja difícil entender o que o adolescente sente, né? Por ser um momento onde tem muitas emoções e muitos sentimentos estão aflorando ali, mas o quanto que os pais conseguem perceber isso e levar isso em consideração e aceitar esses sentimentos, né? E conseguem eventualmente falar sobre isso, né? E conseguem dar uma abertura para que esses sentimentos dos filhos, né, dos adolescentes, sejam levados em consideração, né? Isso tem a ver com o nível de atenção, né? O nível de atenção que é dada, né? Então, esse é um aspecto para se pensar nessa relação, né? O quanto que esses sentimentos estão sendo percebidos, né? Pela família e pelos pais, principalmente, né? E o quanto que isso é colocado dentro desse diálogo, né? Dessa relação de diálogo. Um outro aspecto tem a ver também com as expectativas que são criadas. Então, muitos dos conflitos estão ligados a essas expectativas, né? O que se espera desse adolescente e o que tem sido cobrado dele, qual o nível de cobrança e de pressão e de que maneira essa cobrança tem sido feita, essas exigências têm sido feitas, né? E que tem a ver com o que se espera desse adolescente. Então é importante que a gente fala da disciplina, da necessidade de disciplina, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o cuidado da maneira como essa disciplina está sendo estabelecida e pensar sempre num equilíbrio, né? Então você tem que ter a colocação de regras, mas você tem que ter o diálogo e a gente tem que ter a ideia e o cuidado com o nível de cobrança e como que essa cobrança e essas regras estão sendo impostas, né? A gente sempre pensar no equilíbrio, né? No equilíbrio dessa cobrança, né, que é feita para o adolescente, que muitas vezes funciona como um fator de risco até ou estar relacionada a situações de agravamento, né, do estado emocional desse adolescente,
Mas ao mesmo tempo, a gente tem que pensar nesse equilíbrio, né? Então a gente fala de uma relação que tem que ser de diálogo e tem que ser democrática, mas que ela não pode ser confundida com uma certa negligência, né? Então esse adolescente ele precisa ter as regras precisam ser flexíveis, mas isso não significa uma falta de regras, né? Ou uma falta de monitoramento, né? É importante a gente falar desse monitoramento do adolescente, né? Então de saber o que esse adolescente faz, né? De saber o que ele faz na rotina dele, de saber como é que ele está, por exemplo, conduzindo os estudos, como que ele está se organizando em relação a isso, esse acompanhamento mesmo das relações que esse adolescente tem fora de casa. Então, de uma maneira geral, é importante que haja um equilíbrio dessas cobranças, dessas exigências e dessa disciplina, sendo flexível, né, mas tendo cuidado para que isso não se torne também, por um outro lado, uma falta de atenção, né? Ou seja, não é você ter regras rígidas demais ou ter uma completa falta de controle. Então, esse equilíbrio é que pode medir a qualidade dessa relação, né, entre família e adolescente e o modo como esse adolescente vai conseguir se relacionar fora da família, né, a partir desse padrão de relacionamento que ocorre dentro da família. Então, esse é um aspecto para a gente pensar também dentro dessa dinâmica das relações da família. Então, quando a gente fala de família, a gente fala de produção de saúde mental, um outro aspecto para se ter atenção é que muitas vezes há uma situação de sofrimento psíquico, como em muitos casos está ligado a essa relação da família com a família, a gente pensar nos eventos negativos, né? Então, eventualmente, uma família ela vai passar por eventos que a gente considera como negativos, né? Então, quando a gente fala do divórcio, né? Quando a gente fala da separação, quando a gente fala do conflito, de um conflito conjugal e muitas vezes marcados pela violência, né? Então, um adolescente, uma criança que ele convive com situações de violência e de conflitos conjugais que não são bem resolvidos, né? Uma vez que eles existem, né? Mas a maneira como esses conflitos acontecem e muitas vezes ligados a uma situação de violência, não só física, mas às vezes uma violência psicológica, esses eventos eles podem ser decisivos para o desenvolvimento, eventualmente, de uma situação de adoecimento, né, desse adolescente, de adoecimento psíquico, né? Então, a gente sempre fala dessa possibilidade, quando a gente fala dessa possibilidade do adolescente, ou que futuramente será um adulto, e ele desenvolve um quadro de transtorno, ou um quadro de sofrimento psíquico mais grave, né, ou que comprometa mais a vida desse adulto, está ligado às vezes a um fator negativo que aconteceu na família, como esses que eu citei, né? E além da violência, né, que eventualmente pode acontecer, uma separação ou mesmo uma perda, né, uma perda por morte, né, ou abandono em relação a uma pessoa que era referência, né? Isso pode ser um fator de risco e um gerador de risco para esse adolescente, né? Então, quando a gente fala de risco, a gente fala tanto do aspecto psicológico como alguns comportamentos que esse adolescente pode ter. Então, muitas vezes, o adolescente que tem o que a gente chama de comportamento de risco, né? Ele é um adolescente que está vivenciando situações da família que são negativas para ele. Então, o uso de álcool, né, o uso abusivo de álcool e de alguma outra droga, né, ou de alguma outra droga, muitas vezes ele está ligado a aspectos da família, né, do tipo de relação que vem acontecendo na família, né. É uma influência a ser considerada. Então,
O adolescente que se envolve com esses tipos de comportamento que representam um risco para ele próprio, a gente pode observar que em alguns casos ele vem de uma família em que há problemas nesse relacionamento, né? Ou que há dificuldades nesse relacionamento que precisam ser vistos com mais cuidado, né? Então, um ambiente em que há pouco afeto, né? Ou que há pouca afetividade, né? Por um lado, uma certa frieza nesse relacionamento, ou que haja um controle mais rígido, né? Então eu falava da questão do equilíbrio. A gente tem que pensar num ambiente em que não exista, que essas relações sejam muito frias, né? Ou, por outro lado, um ambiente em que haja um controle muito rígido, né? Ou muito autoritário. Então, onde há essa disciplina que é mais autoritária, mais rígida, a gente pode ter inclusive um efeito contrário, né? De um adolescente que acaba se envolvendo em comportamentos de risco, que representam um risco para ele, né? E que tem dificuldade em absorver regras. Então, uma imposição de regras muito rígidas, ela pode dificultar que esse adolescente consiga absorver essas regras, porque ele só obedece essas regras quando elas são impostas, né? Ele não aprende a lidar com os limites e com as regras, compreendendo esses limites e essas regras, né? E absorvendo de fato esses limites e essas regras. Então, uma relação em que esses limites e essa disciplina ela é colocada de maneira mais aberta e com maior diálogo e de maneira mais clara e que faça um sentido e seja coerente para esse adolescente, traz mais possibilidades de que esse adolescente consiga incorporar esses valores, né? Esses valores morais e essas regras. Então, para concluir, eu gostaria de destacar como que esse tema é importante a partir do momento em que a gente pensa a adolescência e a infância também como esse período que é crucial para a gente definir que tipo de sujeito, que tipo de pessoa a gente vai ter, né? Ou vai ser formado. Então, toda a bagagem, toda a memória, todas as memórias que são construídas nesse período, elas vão fazer parte desse tipo de sujeito que vai se formar, né? Então, a estrutura emocional que esse sujeito vai ter, o repertório de comportamento que esse sujeito vai desenvolver, depende desse momento, né, da adolescência. Então, da mesma maneira que é um período importante, em que esse sujeito, essa pessoa vai criar todos esses recursos para lidar com a vida, a gente também tem que pensar nesse momento como um momento que traz uma certa vulnerabilidade, né? Porque e aí quando a gente fala de família, né? Se essas relações dentro da família, que é esse lugar principal de referência de formação das pessoas, se há problemas nesse relacionamento, a gente pode ter situações de risco, né? Situações que vão representar um risco e difíceis de serem revertidos, né? E que podem gerar indivíduos que vão ter muita dificuldade, né? Em lidar com os próprios sentimentos e construir relações que sejam positivas para ele também. Né? Então, por isso a importância de se pensar na maneira como esses vínculos e essas relações são construídas, né? Os vínculos afetivos, a gente precisa falar não só dos vínculos, né? Mas de um vínculo que seja afetivo que seja e que tenha presente a questão da afetividade, né? Então, pensar também nessas relações de poder, né? Na forma como o sujeito vai aprender a lidar com as regras e com a disciplina, também está ligada com a família, né? A forma como esses adolescentes vão aprender a lidar com conflitos, né? E pensar no quanto que a família passa ou consegue representar um suporte, né? Acho que a ideia principal é pensar
se a família consegue de fato ser um suporte, ser um apoio para esse adolescente, né? E isso é um fator preponderante para a gente conseguir entender a condição psicológica dos adolescentes. Se ele tiver nessa família um lugar que ele reconheça de fato um apoio, ele terá boas condições de se tornar um indivíduo psicologicamente saudável, né? Porque a sensação de pertencer a sensação de pertencer a um lugar e de sentir esse lugar como um apoio é fundamental para que esse indivíduo tenha boas condições psicológicas, né? Então a gente precisa pensar na família como um lugar de cuidado e um lugar que precisa ser cuidado também, né? Que precisa ser fortalecido. Então a ideia é a gente pensar na família como um lugar de apoio, mas como um lugar que, por ser tão estratégico e fundamental para qualquer pessoa, ela precisa ser cuidada também, né? Ela precisa de um apoio. Então a família que tem uma rede de apoio que dê condições para que os pais consigam assumir esse papel é fundamental, né? Principalmente quando a gente fala de famílias mais pobres e quando a gente fala de famílias que não têm esse modelo que a gente considera que é o ideal, que muitos consideram que é o ideal, né? Do pai, da mãe, né? E os filhos, mas de famílias que às vezes são monoparentais, né? Que tem, em muitos casos, só a mãe que cuida dos filhos. Então é preciso que esses responsáveis e esses pais tenham um suporte e uma orientação para que eles consigam exercer da melhor maneira possível esse papel, né, para o adolescente, para que a gente possa pensar saúde mental não só de maneira isolada, mas pensar a saúde mental a partir dessas relações que os adolescentes e futuramente os adultos eles constroem na família. Obrigada, Davi, pelos esclarecimentos sobre a temática família e saúde mental. Estamos chegando agora ao final de mais um programa e é hora de agradecer. Nós agradecemos ao NAPNIS, que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. Agradecemos ao CETIC, que é a Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Comunicação. Agradecemos também a Assessoria de Comunicação do Campus Bacabal e a equipe idealizadora e executora do programa Conversando sobre Saúde Mental. Também agradecemos ao psicólogo Davi Araújo do IFMA Campus Buriticupu. E por fim, agradecemos a você, espectador, pelo seu tempo e pela sua companhia. Por hoje é só e até a próxima!